Pode começar. Então, para dar continuidade ao nosso trabalho, a gente está aqui com a Louise, que trabalha no CAIS, professora e intérprete de Libras, que vai responder algumas perguntinhas para a gente, para agregar ao nosso trabalho. E desde já agradeço pela disponibilidade, a atenção, todo o carinho com a gente, tá bom? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando do CAIS, né? Como você colocou, eu sou Louise, eu estou, no momento, finalizando o curso de Letras Libras, né? A minha primeira formação é em Letras Espanhol, e aí eu conheci a Libras no curso. E depois fiz especialização, tentei o concurso e passei para o cargo de professora, tradutora e intérprete de Libras no estado, né? E aí eu já conhecia o CAS, porque quando eu conheci a Libras no curso de graduação de Letras Espanhol, eu fui atrás de um curso de Libras. Eu fiz um curso de poucas horas lá, né, como professor surdo, e fiquei encantada e queria saber onde é que eu poderia procurar mais conhecimento, né? Onde eu poderia aprofundar mais esse conhecimento, onde eu poderia ter mais contato com a comunidade surda. E aí me indicaram o CAIS. E eu fui tentar lá uma vaga, porque é muito concorrido. Muitas pessoas, né, têm essa referência lá do CAIS, realmente. E eu tive uma sorte, porque estava recebendo o público externo, né, que hoje a gente chama como público externo lá, atendendo pessoas da comunidade ou pessoas de outras instituições que não seja estado ou município. E aí, de aluna, né, passei estudando lá os cursos de Libras, depois fiz o curso de tradução e interpretação, e aí voltei para lá como servidora, agora para trabalhar, né? Todo mundo, quem entra lá assim, se apaixona com o trabalho que é desenvolvido pelo CAIS, né? Que às vezes não é muito divulgado, as pessoas acham que é só um centro de atendimento, né? Não dá muito valor porque não conhecem. Mas quando conhece, não quer mais largar, quer fazer tudo que é tipo de projeto para continuar se mantendo lá dentro, né? E adquirindo mais conhecimento e também passando os conhecimentos que aprendeu de alguma forma. Sobre a sua primeira pergunta, né, do que é o CAIS e como se dá o funcionamento dele, o CAIS é um centro de capacitação de educadores e atendimento a pessoas com surdez, né? Nessa primeira parte, o Centro de Capacitação de Educadores, porque lá são ofertados cursos de Libras agora, né, atualmente, apenas para servidores do estado ou do município. Não apenas servidores da educação, a prioridade é o pessoal da educação. Mas outros servidores também da área da saúde, da assistência social, que venha nos procurar, a gente também absorve esse público, porque a gente sabe que os surdos eles podem estar procurando qualquer esfera, né, para necessitar de um auxílio, não só na área educacional, mas né, no atendimento de saúde, no atendimento psicológico, no atendimento social, às vezes fazer algum tipo de cadastro, alguma coisa. Então, é bem importante ter essa difusão, né? E aí, a segunda frente, né, que compõe o nome, é o atendimento a pessoas com surdez, que é justamente o carro-chefe, vamos dizer assim, que é o atendimento educacional especializado, que é onde os alunos vêm da rede pública, são atendidos alunos da rede pública, não recebemos alunos da rede privada. E eles, né, precisam ter essa matrícula na escola regular para estar recebendo esse atendimento lá no CAIS. Então, eles vão desde criança até jovens, adolescentes de ensino médio. As faixas etárias é bem variada. Outros 3 núcleos, né, que a gente fala que fazem parte do CAIS é o núcleo da família, né, tem o núcleo de formação, que é esse que compõe o nome, o núcleo do AEE, que é esse que é o carro-chefe do atendimento com as crianças surdas, né, crianças, adolescentes, jovens,
e o núcleo da família, né, que é a terceira frente, que é esse tratamento com a família, de estar oferecendo um suporte, uma informação, que às vezes os pais chegam sem saber muito bem, né, como se comunicar com o filho, ou como vai ser esse atendimento, ou procurando realmente um auxílio, uma ajuda, ou até mesmo algum tipo de formação que possa auxiliar ele naquele dia a dia. E aí o CAIS tem esse olhar, né, cuidadoso também para as famílias, como uma forma de integrar também as experiências, né, de mães, pais, avós, e eles terem aquele espaço de convivência e troca de experiência. Por isso também da importância desse núcleo da família. Temos também mais outros dois núcleos que são voltados, né, para pesquisa, estudo e produção de materiais, que é o núcleo de pesquisa e extensão. Esse núcleo de pesquisa, ele é vinculado aos pesquisadores que o CAIS recebe, né, alunos de graduação, mestrado, doutorado, que vêm fazer pesquisa ou algum tipo de estágio, alguma prática, tá dentro desse núcleo, né, da pessoa responsável por esse núcleo, que atualmente sou eu a pessoa responsável por esse núcleo de pesquisa, e também pela questão da motivação propriamente interna, né, de divulgação de congressos, de motivação dos professores a formalizar, né, escrever e publicar os produtos do que eles fazem nas suas metodologias, né, diária ali com o contato com os alunos. E a quinta frente é justamente o núcleo de produção de materiais, onde o grupo de intérpretes é, é bem direcionado para eles também, porque tem a parte da produção de vídeos, então a gente produz vídeos de adaptações de materiais para os professores de UAE, também os vídeos internos da própria instituição para divulgação nas redes sociais, que a gente tem um Instagram, tem o YouTube, então a gente vê uma forma de estar indo além das paredes do CAIS, né, de estar conseguindo registrar e também difundir esse conhecimento. O CAIS, o RN é o único estado que tem dois CAIS, tem o CAIS Natal e tem o CAIS Mossoró. Então, a gente cobre essa frente mais Natal, capital, né, Parnamirim, região metropolitana, e até as pessoas que às vezes um pouco mais ali para o Agreste, tudo, que tem mais facilidade de vir para Natal do que de ir para Mossoró, então elas acabam procurando a gente. E o Mossoró acaba atendendo o pessoal mais do Alto Oeste, né, ali, Apodi, Caraúbas, por ali, o pessoal que são mais próximos, né, vai mesmo assim da divisa geográfica, o que o pessoal acha mais confortável, né, as famílias acham mais confortáveis para estar trazendo esses alunos para ter esse atendimento. E aí a gente tenta também alcançar eles com essa produção de materiais, né, esse núcleo de produção de materiais, para que eles se mantenham informados nesse momento mesmo à distância, vamos dizer assim, né? É mais ou menos Bacana, isso. assim. Isso é muito bacana, porque vocês fazem todo o acompanhamento, né, de tudo. Não, não é aquela coisa, aquele apoio específico, né? E isso é muito, muito, muito legal. E, como você falou, realmente, pronto, a gente do grupo não conhecia o CAIS, não sabia. E aí, poder, né, conhecer, saber a respeito, é muito bom, realmente. Ir além das paredes, porque é super necessário. E a nossa segunda pergunta é: quais as principais contribuições do CAIS para a produção de tradutor e intérprete de Libras? Assim, na questão da tradução e interpretação, é que lá no CAIS, a gente é imergido nessa cultura bilíngue. Não é tipo, eu vou entrar na sala de aula agora e traduzir apenas para o meu aluno surdo, como geralmente acontece na escola regular. Não. Lá a gente tem servidor surdo, a gente tem professor surdo, tem aluno surdo, então a gente está direto se comunicando na língua, né? Sim.
independente de ser intérprete ou de ser professor, de ser a pessoa da secretaria, a diretora. Então, a gente é realmente imergido nesse ambiente bilíngue. E justamente por isso que os alunos gostam tanto, porque às vezes na questão da escola regular, eles ficam mais ali excluídos, vamos colocar assim, né, do grupo de 2 ou 3 alunos e o intérprete da escola que consegue se comunicar. Então, ele fica meio que limitado e não tem a liberdade ali de conversar com outras pessoas Mais além do inclusivo para ir, com convívio. certeza. É. Você E é o a favor desse... Eita, desenvolvimento. Não, desculpa. Só voltando um pouquinho, a questão do próprio desenvolvimento linguístico do intérprete mesmo, que é muito bom, né, no ambiente do CAIS, porque ele não vai apenas traduzir ali um conteúdo, ele vai estar explorando vocabulários de todas as áreas. A criança pode vir perguntar uma coisa, uma dúvida dela do dia a dia, o que ela viu na televisão, alguma coisa assim, e você vai estar se comunicando, né, conversando sobre isso. você é a favor da escrita de sinais? Por quê? Se sim ou não, por quê? É só porque minha internet ficou um pouco instável aí. Vou ver se estava se tava colocado aqui certinho. A questão da escrita de sinais é uma coisa que eu vejo assim que ainda está em estudo assim, e difusão, né? Ela acaba não sendo algo ainda muito usual, porque demanda aí uma demora para a gente conseguir fazer a escrita de forma mais prática, como é a escrita da língua portuguesa, né? Da, as letras, né? Eu esqueci agora o nome da grafiazinha que tem, da escrita gráfica do Código da Língua Portuguesa. Mas eu vejo como uma conquista também, uma forma de registrar, né? De registrar de forma gráfica, escrita, essa sinalização, uma forma também de registro, porque antes a gente não tem essas tecnologias como tem hoje, de ter a possibilidade de estar filmando, né? De estar registrando. Mas e aí, o surdo, como é que ele vai conseguir tomar nota de repente de algum sinal que ele queira colocar, né? E aí ele vai ter que ter o domínio da língua portuguesa para poder escrever na própria língua. São questões, né? Que estão. Então eu torço assim para que ela consiga se desenvolver e se aprimorar ainda mais para a gente conseguir realmente trazer uma fluidez aí nessa escrita e a gente consiga realmente utilizá-la com mais frequência. Relate uma situação relevante para o despertar da sua formação profissional. Da formação profissional. Você até comentou, né, que você despertou, né, na sua formação, na língua Espanhola. De letras espanhol. Achou interessante, que quis cada vez mais se aprofundar, né? E aí foi procurar os cursos, mas assim, é um momento que você, nossa, é isso que eu quero, sabe? E tem algum momento assim que chegou importante que você possa relatar pra gente. Foi justamente quando eu fiz eu primeiro paguei a disciplina de Libras, e aí eu já comecei a conhecer um pouquinho desse universo, né? Como era essa questão. E eu sempre gostei muito dessa área de línguas. E aí entrei no curso de letras espanhol, né? E quando eu tive o contato com a Libras, nossa, a ideia assim de você falar uma língua, mas não só falar a língua por falar. Essa língua também é uma marca de identidade, de luta, né, de apropriação dos espaços e tal, de uma comunidade que às vezes é excluída porque não consegue se comunicar. E aí tudo isso começou a vir à tona, a questão também do mercado de trabalho que estava em ascensão.
E foi a partir dessa análise, dessa visão, né, do mercado de trabalho, do meu interesse pela língua, que eu fui migrando, vamos dizer assim, né, da área do espanhol para a área da Libras. E melhorando e buscando me capacitar e me formar mais nessa área. E foi assim. E é isso. É. Você defende a escola bilíngue para surdo? Sim, defendo a escola bilíngue. Ao contrário do que às vezes o pessoal, né, coloca pelo fato da escola inclusiva ter sido uma conquista, talvez para crianças e jovens com outros comprometimentos, né, que eram tratados em clínicas ou em ambientes separados e ficavam meio que as outras pessoas ditas normais, alheias, né, uma criança autista, uma criança com transtorno de aprendizagem, né, com deficiência intelectual, essas deficiência múltipla, uma criança cadeirante, as especificidades desse grupo ainda conseguem ser sanadas e absorvidas numa escola inclusiva. Alguns ainda ficam um pouco ali a desejar, porque realmente precisam de um atendimento educacional especializado para dar um reforço ou para trazer ali um PEI, né, um plano específico para aquela necessidade dele, mas a questão do surdo, ele acaba não se encaixando muito nesse meio, por isso da defesa pela escola bilíngue, é porque se ele tiver o acesso às informações e aos conteúdos na língua dele, a barreira que existia ali de aprendizado, vamos dizer assim, aquele déficit, aquela dificuldade de não conseguir desenvolver um cálculo ou um raciocínio, vai ser sanada, porque ele vai estar recebendo as informações na língua dele, é como se a barreira linguística provocasse todo esse atraso cognitivo, né, de instrução, de absorção de informações, de cognição. Então, às vezes, uma criança de 10, 11 anos tem uma mentalidade igual a criança ouvinte de 4, 5 anos, porque as informações para ele chegam muito mais atrasada, e aí ele fica, já podia ter tido acesso a informações que não teve porque ele, às vezes, muitas vezes ainda não adquiriu nem a Libras completamente. E aí o fato da criança, né, a criança ouvinte, ela ter a oportunidade ela também não chega com a língua portuguesa completamente adquirida quando ela entra nos primeiros anos da escola. Ela vai aprendendo palavras novas e vai aprendendo significados a cada ano que ela vai, né, que ela vai estudando, que ela vai tendo contato com outros coleguinhas, com a professora, com as atividades, com o livro Convivência didático, com a social que você vai se literatura. desenvolvendo. Isso. E a criança surda, não. Quando ela chega na escola para ser alfabetizada, ela já encontra duas barreiras. Primeiro, que ela não tem a Libras, a Libras bem sedimentada, né? Não tem um conhecimento linguístico da Libras. E segundo, que ela aprende o português. Ela começa a ver a língua portuguesa. Então, ela vai ser alfabetizada numa língua que ela ainda não tem a outra como base. Aí fica sempre uma coisa, aquela briga, assim, de aprender o português, aprender a Libras, aprender a relacionar português e a Libras, e por muitas vezes esse ensino ele não é bem conectado. Então, a gente pensa que uma escola bilíngue traria muito mais esses inputs social de convivência que a criança ia chegar um pouco mais desenvolvida e ia possibilitar ela e retirar essas barreiras de atraso e ela iria desenvolver igualmente uma criança e um jovem ouvinte, né, nos anos ideais. Por isso essa ideia de separação, não é uma segregação, é uma separação para que eles possam interagir com os pares surdos, para que eles possam interagir na língua deles. É diferente quando você tem na sala o professor, o intérprete e o aluno surdo. O professor ele tem a metodologia dele, ele pensa na sala de uma forma geral, pensando no contexto de uma sala inclusiva.
E por muitas vezes ele pode, de repente, uma coisa simples, ele está explicando e copiando no quadro de costas. O aluno surdo, ele vai deter a atenção no intérprete que está interpretando, às vezes, e aí ele não tem tempo de copiar, e aí ele fica dividido entre olhar para a expressão corporal do professor, o que ele está querendo dizer, mas ele está virado de costas, escrevendo e falando, o intérprete está ali interpretando, então ele fica fica comprometido, né? Essa percepção visual dele. E a questão da escola bilíngue, o professor surdo ou ouvinte, ele vai desenvolver a sua metodologia, a sua dinâmica de aula, vai pensar a sua aula voltado para o público surdo, que tem essa questão visual muito forte. Então, vai focar nessa característica para desenvolver o aprendizado dos alunos, né? E na língua deles. Você já presenciou ou vivenciou algum constrangimento da profissão do tradutor intérprete de Libras? E o que você tem a dizer sobre isso à sociedade? Questão, assim, de constrangimento, diretamente não, mas, assim, algo que por muitas vezes atrapalha o nosso trabalho é a falta de material, a gente coloca assim, né? Do material com antecedência. Porque o intérprete, ele não é um Google, um HD infinito, que a pessoa começa a falar de qualquer coisa, de qualquer área, de qualquer nível linguístico, ou para nível de criança, ou para nível de jovem, ou para uma palestra de doutorado, e é só você pegar aquela pessoa, colocar lá, que ela vai começar a mexer os braços e ela vai conseguir dar conta, porque ela está ali para isso. Não, é uma luta muito grande da nossa categoria, justamente. Esse respeito quanto a nós, né, que somos ali profissionais, que a gente estuda, é claro, estratégias para tentar desenvolver o discurso do outro, mas a gente não é obrigada a ter o conhecimento de tudo, né? Por isso a necessidade dessa, que a gente sempre pede aos palestrantes, ao professor, né, no contexto da escola, nos envia o tema da sua aula, pode nos enviar os slides, para a gente fazer uma leitura, né? Pesquisar se tem sinais específicos daquilo, porque o mesmo direito, o mesmo direito linguístico que o ouvinte tem de ouvir uma palavra, paulatinamente. Aí, o que é paulatinamente? Aí o professor vai chegar, uma coisa mais devagar, espaçada, você vai fazendo. E aí o surdo, se tiver um sinal para essa palavra paulatinamente, ele vai acabar não tendo acesso a esse sinal, porque o intérprete acabou de receber aquela informação, ele não vai parar, espera aí um pouquinho a interpretação, que eu vou aqui pesquisar se tem sinal para isso. Não, esse tempo de pesquisa e de estudo, a gente realmente tem que estudar para interpretar. A competência linguística a gente vai adquirindo experiência com o passar do tempo e vai melhorando e aplicando nas estratégias de tradução, né, que a gente aprende nos cursos e tudo mais. Mas é uma luta que a gente ainda pena aí com recebimento de material com antecedência, né? É algo ainda bem complicado. E aquelas janelinhas também do tamanho de nada, que o povo acha que botou ali uma pessoa na janelinha 3x4, tá bom, já tá acessível. Não, tem regras, tem uma normativa, salvo engano, da ABNT, para janela de interpretação, que muitas vezes as próprias pessoas que trabalham nessa área de audiovisual não têm muito conhecimento quando começam a desenvolver. Então, a gente sempre faz esse trabalho de formiguinha, de conscientização, né? Por isso que o intérprete acaba sendo essa pessoa também de difusão. Ele tem que saber um pouco de tudo sobre a área de atuação dele, de filmagem, de posicionamento, o conhecimento linguístico, tudo, para que ele consiga também ir dissipando e outras pessoas venham a ter acesso a esse conhecimento e também vão melhorando aí, né? Para ver se futuramente a gente só chega e interpreta sem precisar ficar com muita reclamação. Sim, é verdade. E eu vejo que essas questões, né, nas nossas pesquisas, em Mara, que a gente entrevista também, que são as mesmas
lutas, assim, as mesmas causas, os mesmos constrangimentos. E a próxima pergunta é se você frequenta a Associação de Surdo de Natal e o que tem a dizer em relação à referida instituição. Se caso frequente, né? Assim, realmente, a Associação de Surdos eu não cheguei a frequentar muito. Realmente, meu contato é mais com o CAIS. Eu sei que lá eles ofertam cursos, né, que também é um espaço de integração e convivência dos surdos, porque o CAIS ele é mais fechado, vamos dizer assim, para o período escolar daquele surdo, né? E a associação, ele já dá suporte a surdos de qualquer idade, eles promovem, né, eventos e tudo mais para a socialização e integração de surdos que já estão no mercado de trabalho, que não estão, algum auxílio nessa questão também, mas eu não tenho muito contato com o pessoal de lá, não. Quais os pontos essenciais para se tornar um tradutor intérprete de Libras que você considera? A princípio, é o conhecimento linguístico, né? A gente não consegue traduzir nenhuma língua se a gente não tiver conhecimento sobre ela. Conhecimento linguístico tanto da Libras quanto da língua portuguesa. O intérprete ele também tem que estudar muito português para ele conseguir raciocinar como fazer as adaptações. O português é uma língua com uma quantidade infinitamente maior de palavras e termos e construções frasais do que a Libras. Então, a gente realmente precisa do estudo da língua portuguesa para saber como aplicar a adaptação, como realizar no momento da tradução, né? Como melhor passar aquela informação de forma clara para o surdo no momento da tradução. Então, o conhecimento linguístico é assim, é o básico e o primordial. Depois, realmente procurar fazer um curso de interpretação, de tradução e interpretação. Infelizmente, aqui ainda não tem o bacharelado em tradução e interpretação de Libras. A gente tem na UFRN apenas o Letras Libras, que é formação de professores, né? Mas algumas instituições já ofertam cursos livres, né? De tradução e interpretação, como o IEL. Eu não sei se o Ágora da UFRN oferta curso de tradução e interpretação. Eu sei que curso de Libras eles têm, mas eu não tenho certeza se o de tradução e interpretação. Que é importantíssimo também, porque você ter o conhecimento da Libras, né, da língua, e você tem que aprender como aplicar esse conhecimento no momento da tradução. Como traslar de uma língua para outra, aí é onde o bicho pega. Acredito que você está até respondido, mas eu vou falar, né? O que lhe motivou pela profissão, por essa profissão, né? De tradutor e intérprete de Libras. A motivação foi realmente assim, essa questão da acessibilidade comunicacional, né, de possibilitar para o surdo esse acesso a espaços que eles não tinham acesso, né? É você poder, por exemplo, no momento de pandemia que a gente viveu agora, ter uma parceria com a Secretaria de Saúde, com a CESAP, e ter intérprete na televisão, né? Ter as lives que tinham os relatórios que tinham todos os dias, né? Tinham aquelas entrevistas com o secretário de saúde, o pessoal, e essa possibilidade de ter um intérprete lá também levando essa informação para aquele surdo que está em casa, que muitas vezes não sabia o que estava acontecendo, não fica em casa, que está todo mundo ficando doente, todo mundo morrendo rápido, não pode sair, não pode pegar nada, tem que ficar com álcool, tem que... Uma loucura. E muitos surdos acabaram entrando em depressão por essa falta de contato, de comunicação. Muitos deles vivem com famílias ouvintes que não sinalizam muito bem, então é muito importante para eles esse estar junto, né? Estar com os pares, que a gente chama os pares linguísticos, porque é aí que eles conseguem se comunicar, conversar, qualquer coisa da vida. E o que foi melhorando aí um pouco foi essa questão
das videochamadas que conseguiu dar uma amenizada nessa tensão, mas eles têm muito essa necessidade do estar presente, né? Do estar junto ali, em grupo, essa vida em grupo, essa convivência. Então, poder possibilitar em espaços, possibilitar essa acessibilidade comunicacional em espaços que eles antes não tinham acesso à informação é realmente muito gratificante e me motivou bastante a continuar, né? A entrar e a continuar nessa profissão. Traduz a seguinte mensagem: a amizade é como a flor, fica bem em qualquer lugar. Eita, bora lá. É para traduzir em Libras ou é para falar o que eu entendi? Traduzir em Libras. Pois então vamos lá. Eu estava pensando, né? Então eu acho que ficaria assim. Deixa eu tirar aqui só um momento. Pronto. E por fim, né? Para que você tira o chapéu na área da surdez e por quê? Para que ou para quem? Para quê? Tipo, uma coisa específica assim? Ou para quem também, pode ser. Para o quê? Vamos colocar assim de forma mais geral, então, para, para essa garra da comunidade surda realmente e lutar por abrir esse espaço. Parece que eles vão cada vez mais assim, rasgando e mostrando, ó, a gente está aqui, a gente precisa de acessibilidade comunicacional, a nossa língua é uma língua importante, vocês precisam ir absorvendo esses conhecimentos, né? Precisa se criar mais curso, precisa se formar mais profissionais de qualidade, porque inclusive a nossa profissão antes não era vista como profissão, né? A maioria do pessoal trabalhava como voluntário, então a luta deles também é a nossa, né? Por isso que a gente diz que a comunidade surda ela não é formada só pelos surdos, é por intérpretes, pelos familiares, né? Por todos aqueles que fazem parte daquele movimento de luta, né? De ganhos e perdas também para eles, a gente está ali junto, lutando para que esse espaço seja sedimentado, né? Para que essa língua consiga ser ainda mais difundida e respeitada, que eles possam ser vistos. Eles têm, sim, uma deficiência, um déficit, né? Que eles não gostam de ser vistos como deficiência pela perspectiva do capacitismo, né? É um coitadinho. Não, eles se veem completamente capazes. Então, o grito deles é como se fosse assim: se vocês falarem da forma que eu compreendo, na minha língua, some toda e qualquer barreira, entendeu? A informação chega para mim, eu consigo raciocinar, eu consigo aprender, eu consigo desenvolver minha vida e uma vida profissional, vida particular e vida profissional, de igual modo da pessoa ouvinte, que tem acesso à informação, né, à qualificação, a que eles possam também estar ocupando os espaços no mercado de trabalho e tudo isso. Então, eu acho que eu tiraria o chapéu realmente para essa luta, por muitos surdos que estão aí brigando na cara tapa, né, pela comunidade que está sempre se unindo para a gente vai lutando aí e fazendo esse trabalho de formiguinha, de conscientização diária para que Cada vez essas mais ganhando. conquistas, essa temática, né, vai ganhando ainda mais adeptos e começa a crescer e tomar proporções nacionais, vamos dizer assim, né? Realmente. A empatia com a temática, com a comunidade surda, com a Libras, venha realmente acontecer de fato e a gente possa conquistar aí um espaço sedimentado. Vai conseguir, se Deus quiser, né? E o que a gente pretende também com o trabalho, né, levar para o grupo é justamente esse também, né? O trabalho de formiguinha, como você mencionou, que a gente consiga cativar pessoas, né, para
combater cada vez mais os achismos, né? As coisas, saber de fato como é que funciona, como é que é, e avançar cada vez mais. E assim, é importantíssimo, né, no contexto do curso de vocês de pedagogia, porque é onde recebe essa criança na primeira infância. Então, é onde ele começa a ter o seu desenvolvimento e percepção do mundo. Então, se aquela professora, né, que é polivalente, que recebe ali esse aluno, que já tem essa visão, esse cuidado, então ela já vai pensar em estratégias de como atender esse aluno, como encaminhá-lo, para onde procurar, né? Onde ela pode buscar alguma metodologia, né? Alguma forma de estar ali motivando esse aluno, porque por muitas vezes as famílias acabam se detendo numa busca mais voltada para a área clínica, médica, do que para esse desenvolvimento antropológico social, vamos dizer assim, né? Dele quanto ser humano, do desenvolvimento cognitivo. Aí pensa, é criança, aí vai deixando, deixando, deixando. Quando vê, a criança já está com 7 anos, já deveria estar alfabetizada, já deveria estar começando a expor suas opiniões e não consegue, porque ela nem tem uma língua, nem o português, nem a Libras, e ela acaba ficando, continuando infantilizada e mais susceptível a acontecer outros tipos de problemas e questões, né, de coisas que ela não vai conseguir expressar, nem colocar, até de violências, e vai crescendo e ficando uma vida conturbada, descontrolada, né, tudo porque não, naquela primeira infância não se conseguiu tanto a família quanto a questão da educação formal, estimular, né, e desenvolver os pontos certos, vamos dizer assim, para que ela futuramente escolha, eu quero analisar, eu quero ter um implante, eu quero continuar com a Libras, ou eu prefiro me comunicar oralizando e escrevendo. Isso futuramente ele vai, né, ele vai escolher, ele vai saber o melhor, o que é que ele se sente mais confortável, mas que a gente possa oferecer, né, ofertar as opções para que ele tenha um bom desenvolvimento, desde cedo, é Com importantíssimo. certeza. Nós temos, né? Nós ouvintes temos as nossas escolhas, os nossos vontades, então não tem nem o que, né, que discutir. E é isso, eu amei a nossa entrevista, eu amei as respostas e acredito que vai agregar demais, já está agregando demais ao nosso trabalho e com certeza vai ser de muita serventia, né? Para toda a nossa turma, viu? Ai, que bom, Muito pois obrigada. o CAIS está de portas abertas, caso vocês queiram visitar. A partir da próxima semana, a gente está iniciando, né, essa semana agora, foi a semana pedagógica. A próxima a gente já inicia com os atendimentos e tal. Vocês querendo ir visitar, fiquem à vontade. A gente queria muito, só que aí, por causa da pandemia, né? A gente Foi sabe a bem situação, né? Mas falado, né? o que Mas fica. era tipo o nosso plano principal, primordial era isso. Aí a gente teve que adiar, porque algumas pessoas foram ficando com Covid e tudo, aí findou. Aí essa semana não Pela pôde. segurança E também, aí é né? Eu segunda-feira. entendo. Aí, aí é isso. Mas a gente vai sim. Até a gente compromissou no grupo que a gente quer fazer Vocês podem parte. ficar de olho nas nossas redes sociais, no Instagram do CAIS. Eu não sei se você já chegou a ver. A gente sempre divulga, porque a gente faz seminários, a gente faz lives, sempre tratando dessa temática, ou da área da convivência com a família, ou da questão da formação, estratégias metodológicas de aplicação com surdo. Essas coisas a gente sempre tá divulgando, tirando um pouquinho do que a gente, né, faz dentro, expondo assim. Essas lives realmente possibilitaram, né, deram uma abertura de olhos assim na instituição para isso, para expandir aí as fronteiras mesmo. Fiquem de olho lá nas nossas redes sociais, que a gente sempre posta tudo e mais um pouco. Vou pegar, eu vou pegar todas as redes sociais com você no WhatsApp e coloco para todo mundo nos slides, tá certo? No grupo, tá? Tá bom, muito obrigada a Muito você também. obrigada, Luiz. Tchau, tchau.